Às 7h09 da manhã do dia 20 de junho de 1994, o serviço de emergência da Nova Zelândia recebeu uma ligação. Do outro lado da linha estava David, um jovem de apenas 22 anos, que respirava com bastante dificuldade e não conseguia nem sequer organizar suas palavras. A atendente, por sua vez, tentou acalmá-lo e depois de alguns minutos, finalmente David respondeu: "Todos estão mortos." Depois de alguns minutos, polícia, paramédico chegaram até o local, mas nenhum tinha entrado na residência ainda. David estava dentro da casa e ninguém sabia se o responsável pelas mortes ainda estava armado. Um dos policiais se aproximou da casa. Olhando pela janela, ele conseguiu observar dentro da casa, na sala, que tinha um corpo caído no chão e tinha uma arma do seu lado. Foi nesse momento que David apareceu atrás de uma das janelas. Ele se recusava a abrir a porta e dizia que não queria ver o que tinha visto dentro da casa novamente. Quando os policiais finalmente conseguiram entrar na casa, já de cara, eles encontraram o pai de David, que estava morto na sala. Ao lado do corpo tinha um rifle calibre 22 que estava equipado até com um silenciador. Nos outros cômodos da sala estavam os outros integrantes da família, mas todos já estavam mortos. A mãe de David, que tinha 50 anos, a irmã mais velha, que tinha 19, Laniette, que tinha apenas 18 anos, e o irmão mais novo de David, com apenas 14 anos. Todos foram mortos com a mesma arma, e David foi o único sobrevivente. A princípio de tudo, aquela cena dava uma explicação. O pai de David teria matado a esposa, os 3 filhos, e depois disso ele teria tirado a própria vida. Até a posição que a arma foi encontrada reforçava essa possibilidade. Os investigadores também encontraram uma mensagem no computador, que também reforçava essa possibilidade. Na tela estava escrito: "Desculpa, você foi o único que mereceu ficar." Tudo aquilo fazia parecer que aquela mensagem teria sido deixada para David, o único sobrevivente. Enquanto David estava na rua entregando jornais, o pai teria entrado na casa, assassinado toda a família e decidido poupar apenas o filho mais velho. Depois disso, teria escrito aquela frase no computador e tirado a própria vida. Durante as primeiras horas de investigação, essa parecia a resposta mais provável. Só que David tinha criado uma dúvida. Na ligação para a emergência, David tinha dito: "Todos estão mortos." Só que no seu primeiro depoimento, ele tinha dito que encontrou apenas 2 corpos, antes de ligar para a emergência. O da mãe, que estava no quarto, e o do pai na sala. David tinha dito que não tinha entrado no quarto dos irmãos. Então os policiais fizeram uma pergunta para ele: se ele não entrou nos quartos, como ele sabia que todos estavam mortos? David não conseguiu dar uma resposta para isso, mas isso também ainda não provava que ele tinha cometido os crimes. Ele poderia sim ter entrado nos quartos, mas por conta do que tinha visto, poderia não estar se lembrando claramente, e também, ao encontrar os pais mortos, ele poderia estar só presumindo o pior. Só que aquela contradição que David mesmo criou fez os policiais olhar novamente para o único sobrevivente. E mais alguns detalhes também chamaram a atenção dos policiais. David tinha um ferimento na cabeça e também no joelho. Além de que, naquela manhã, também estava sendo lavada algumas roupas, e a meia de David estava suja de sangue. Tinha mais um detalhe que também chamou a atenção dos policiais. No quarto de Steve, o irmão mais novo de David, tinha acontecido uma luta. Além de também encontrar uma lente que estava caída no chão, que pertencia ao óculos que David usava. Aquela cena que inicialmente apontava para o pai de David como responsável, começou a contar uma nova história. Talvez o pai de David não teria matado a família. E talvez também aquela arma poderia ter sido colocada ao lado dele para indicar um possível suicídio. E talvez David não tivesse sobrevivido ao massacre só por estar fora de casa. Talvez ele ficou fora de casa para construir uma justificativa. Tá, mas vamos voltar um pouco antes. Antes daquela ligação e quando a cidade ainda estava escura, David teria deixado a casa naquela manhã para cumprir sua rotina matinal de entregar jornais. Era uma atividade que ele realizava todas as manhãs. Percorria ruas, bairro, entregava os jornais e depois retornava para casa. E naquela segunda-feira, no dia do massacre, os jornais foram entregues. Então significa que David fez a sua rota. Mas esse detalhe também não havia esclarecido o que havia acontecido antes dele sair para entregar os jornais. Segundo a versão apresentada por David, a família dele ainda estava viva quando ele deixou a residência. Enquanto ele entregava os jornais, alguém entrou na casa, pegou o rifle que ficava dentro da própria casa dele e teria assassinado toda a sua família. Todos os membros da família foram encontrados em cômodos diferentes. Só que o quarto do irmão mais novo de David era o único que apresentava um sinal de luta. No quarto, os objetos estavam fora do lugar, tinha marca de sangue e, segundo os investigadores, o primeiro tiro acertou a mão do irmão mais novo de David. Então o assassino teve que lutar com ele antes de conseguir assassiná-lo. Caso o Robin fosse realmente o responsável, ele teria lutado contra o próprio filho antes de conseguir assassiná-lo. E caso David fosse o responsável, os ferimentos em seu corpo poderiam ter surgido daquele confronto. Depois das 4 primeiras mortes, ainda restava Robin, o pai de David, porque ele não dormia dentro da residência.
ele dormia em uma caravana que ficava localizada no fundo do seu terreno, porque o casamento dos pais de David já tinha sido destruído e eles não compartilhavam mais o mesmo quarto. Para os investigadores, esse detalhe explicava porque Robin foi morto em outro momento. David teria assassinado a mãe, os irmãos, antes de sair para entregar os jornais. Depois de ele completar sua rota, teria voltado para casa e aguardado a entrada do pai. Quando Robin entrou na sala para realizar suas atividades matinais, David teria atirado contra ele. Em seguida, teria colocado a arma perto do corpo e digitado aquela mensagem no computador. Aquela mensagem faria o pai de David parecer o responsável e explicava também porque David foi o único poupado. Depois disso, David ligou para a emergência e se apresentou como o único sobrevivente de uma tragédia familiar. Essa era uma teoria muito forte, só que ainda era apenas uma teoria. Até porque todas as evidências encontradas naquela casa também conseguiam contar a história onde o pai de David era o responsável por tudo que aconteceu e David só teria voltado para casa no pior momento da sua vida. A dúvida principal dos policiais era se Robin realmente teria matado toda a família depois de cometido suicídio ou se David teria assassinado todos eles e criado toda aquela cena. A polícia resolveu escolher a segunda opção. O principal motivo estava no quarto do irmão mais novo de David. O primeiro disparo acertou sua mão, atravessando também o travesseiro. E depois disso, ele tentou enfrentar o assassino, até porque o quarto mostrava sinais de luta. E se você não se esqueceu do que eu falei antes, David estava com um ferimento na cabeça e outro no joelho. Para os investigadores, David teria se machucado durante aquele confronto com o irmão. E os investigadores encontraram mais um detalhe ainda. No quarto do irmão mais novo de David, eles encontraram uma lente. E no quarto de David, eles encontraram uma armação que estava faltando uma lente. A conclusão era bem simples, o óculos teria se quebrado durante aquela luta. A história poderia ser contada assim: David entrou no quarto do irmão, o irmão mais novo reagiu e a lente caiu sem que David percebesse. Só que os policiais encontraram mais um problema. Aquela armação pertencia à mãe de David e não a ele. David, sim, já tinha usado aquele óculos, mas os investigadores não sabiam quando aquela lente foi perdida no quarto do irmão mais novo de David. Até porque a casa era totalmente desorganizada, então aquela lente poderia ter sido perdida no quarto antes mesmo do crime. Mas a arma era uma evidência muito mais forte. Ela pertencia a David e ficava guardada no seu quarto, além de que no cano da arma foram encontradas impressões digitais de David. Isso colocaria a arma na mão de David durante o massacre. Mas também tinha um detalhe que rebatia essa teoria. David usava aquela arma para caçar, então as suas impressões digitais na arma poderiam ser antigas, mas os policiais também encontraram sangue na meia de David e roupas dele na máquina de lavar. Com base em todas essas evidências, os investigadores decidiram recriar aquela manhã. Essa história começaria assim: David teria matado a mãe, os 3 irmãos, antes de sair para entregar jornais. E durante a luta com o irmão mais novo, ele teria se ferido e perdido o óculos. David trocou de roupa, colocou algumas para lavar e iniciou sua rota matinal, até porque os jornais foram entregues normalmente naquele dia. E isso faria os vizinhos acreditar que ele estava fora de casa quando todo o crime aconteceu. Ao retornar a casa, David esperaria para entrar na residência e atiraria contra ele. Logo em seguida, digitaria a mensagem no computador e colocaria a arma do lado do corpo. Dessa maneira, o pai dele pareceria o assassino e David pareceria o filho culpado. E dessa forma, a rota dos jornais que David fez seria uma justificativa. Com base em tudo isso, 4 dias depois, David foi preso. Até porque toda aquela teoria da polícia era bem conveniente. Mas essa teoria dependia de um cronograma extremamente apertado. Até porque David teria que matar 4 pessoas, lutar contra o irmão, colocar a roupa para lavar e sair para entregar os jornais sem se atrasar. Depois disso, ele precisaria voltar para casa, assassinar o pai, preparar toda a cena, para só assim ele poder ligar para a emergência. E tudo isso antes das 7h09 da manhã. Era por esse motivo que descobrir o horário exato que o computador foi ligado era extremamente importante para a polícia. A polícia acreditava que o computador teria sido ligado às 6h44. Se esse realmente fosse o caso, David realmente já teria voltado para casa depois de ter feito sua rota. Mas isso só foi um cálculo que foi calculado com base no tempo em que o computador ficou ligado. Mas depois de novas análises, o computador indicava que ele poderia ter sido ligado minutos antes. Mesmo que fosse só alguns minutos antes, isso mudaria quem poderia ser o assassino. Caso David ainda estivesse entregando jornais, Robin poderia ter ligado o computador e escrito uma mensagem. A única testemunha daquele massacre era o computador, mas nem o próprio computador conseguia dar informação do horário exato. Só que ainda faltava uma coisa. A polícia precisaria explicar por que o pai de David teria matado a família dele. Ele vivia isolado em uma caravana no fundo do terreno, e seu casamento com Margaret já havia acabado. Algumas pessoas próximas também descreviam seu comportamento emocional como cada vez pior, mas mesmo assim isso não explicava o massacre. A possível resposta para o massacre surgiu no relato de Laniette.
Antes de morrer, ela teria contado a algumas pessoas que ela sofria abusos sexuais cometidos pelo próprio pai. Laniette também teria afirmado que naquele fim de semana ela voltaria para casa para revelar tudo à família. E na noite anterior do crime, todos estavam reunidos na residência. Para os policiais, Robin percebeu que ele seria exposto e perderia a família, a reputação e possível liberdade. Esse seria um motivo para ele matar todos antes que Laniette pudesse falar. Mas os relatos dela ainda apresentavam contradições, até porque Robin morreu sem ser interrogado, e não havia investigação que pudesse confirmar aquela acusação. A história dava ao pai um possível motivo, mas não confirmava que ele tinha cometido o assassinato. Bom, o julgamento de David começou em maio de 1995. Os policiais apresentaram uma história completa. A arma era de David, suas impressões digitais estavam na arma, uma lente do óculos que ele usava foi encontrada no quarto do irmão mais novo, além de ele possuir ferimentos de uma possível luta. Para o júri, aquela quantidade de coincidência era grande demais. E no dia 29 de maio de 1995, David foi acusado como responsável pelos assassinatos. Ele recebeu prisão perpétua e para os habitantes da Nova Zelândia, aquele caso tinha se encerrado. A história era bem simples. O filho teria matado a família e acusado o próprio pai. Joey era um ex-jogador de rugby que decidiu estudar o caso por pura curiosidade. Mas quanto mais ele analisava, mais falha ele encontrava naquelas provas. Ele começou a visitar David na prisão, procurou especialista e fez uma campanha para revisar aquela condenação. Ele não teria encontrado uma prova capaz de inocentar David imediatamente. Ele encontrou várias provas apresentadas ao primeiro júri com mais certeza do que realmente possuía. O óculos pertencia a Margaret, mãe de David, além de que o horário do computador era completamente incerto. Dessa forma ele mostrou que aquela condenação poderia ter sido construída com conclusões bem frágeis. Mas mesmo assim, durante anos o recurso foi rejeitado e David continuou preso, mas Joey decidiu continuar investigando. Até que o processo chegou ao Conselho Privado de Londres em 2007. Os magistrados concluíram que o primeiro julgamento apresentava erros graves. Foi dessa forma que aquela condenação foi anulada. David deixou a prisão depois de quase 13 anos, mas ele não foi inocentado. O júri teria que decidir isso tudo novamente. Um novo julgamento começou em 2009. A acusação mantinha a mesma teoria. David matou a família, usou a entrega de jornais como uma justificativa e teria colocado a culpa no pai. Já a defesa apresentou uma versão completamente oposta. Robin, o pai de David, estava emocionalmente destruído e tinha um bom motivo para impedir a revelação de Laniette. Durante quase 3 meses, eles discutiram todas as evidências encontradas na casa, mas mesmo assim nenhuma prova conseguiu encerrar aquele caso. Para cada resposta criada, surgia uma nova dúvida. A acusação mostrava porque David teria cometido o crime e a defesa mostrava porque Robin poderia ter cometido. O júri não precisava decidir com total certeza quem realmente matou a família. Ele precisava decidir se a culpa de David havia sido provada além de uma dúvida razoável. Em 5 de junho de 2009, David foi absolvido do caso dos 5 assassinatos e 15 anos depois deixou o tribunal como um homem livre. Mas mesmo assim, após décadas, aquele massacre ainda é discutido, não porque faltam suspeitos, mas porque as mesmas provas acusam 2 pessoas diferentes. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comenta aí, quem você acha que é o culpado, David ou seu pai?